Olá, nerds de todo o multiverso. Eu sou o Igor de Mello e é o seguinte, em 2021 nós fomos surpreendidos positivamente com a série Cidade Invisível, que é uma produção brasileira que está no catálogo da Netflix. Essa série conta a história de lendas do folclore brasileiro e mistura elementos de fantasia e uma trama de mistério. E isso rapidamente conquistou nossos corações e foi um sucesso de audiência na Netflix. O último episódio deixou um grande gancho para uma continuação. Mas já fazem cerca de 2 anos e até então não tivemos uma segunda temporada. Mas isso está prestes a mudar, porque não só a série foi renovada, como já temos a data de estreia do novo ano, que está bem perto. Então no vídeo de hoje eu vou contar para vocês quando a segunda temporada de Cidade Invisível vai estrear e também falar algumas informações que já temos a respeito da segunda temporada, que está sendo muito aguardada. Antes de mais nada, vamos recapitular do que se trata a história de Cidade Invisível. Só que eu só quero dar um pequeno aviso. Se vocês notarem a minha voz um pouco rouca e diferente, é porque eu tive uma crise de garganta esses dias e ainda estou melhorando, não está 100%. É por isso que minha voz está um pouco mais rouca. E esse é o grande vilão, né, de quem trabalha com a voz, que é a crise de garganta. Mas é só esse aviso, caso alguém perceba e tal. Mas agora vamos falar do que se trata a história de Cidade Invisível. Porque é o seguinte, a história é ambientada no Rio de Janeiro. E a produção traz a jornada de Eric, que é vivido por Marcos Pigozzi. E ele sofre uma tragédia familiar e fica mergulhado num luto. Porém, posteriormente ele acaba descobrindo que criaturas do folclore brasileiro vivem entre os humanos normalmente. E aí, durante a história, o Eric precisa lidar com diversas criaturas como o Curupira, a Cuca, o Saci, entre outros. Porque são a partir deles que ele vai descobrir segredos de seu passado misterioso. E o que mais chama atenção em Cidade Invisível é porque é o seguinte, o folclore brasileiro é riquíssimo e tem várias lendas e criaturas para se explorar. E eu particularmente fico muito feliz que finalmente eles estão vendo como a nossa cultura pode dar ótimas histórias. E aí ao longo de 7 episódios na primeira temporada, Cidade Invisível aos poucos vai trazendo a fantasia, o sobrenatural e o real se misturando nessa trama cheia de suspense. Quando as criaturas do folclore brasileiro acabam fazendo parte das investigações que o Eric está conduzindo. E o ritmo dos episódios é bem construído, e nem parece apressado nem lento demais, é um equilíbrio perfeito. E a série vai intercalando a história de cada personagem, seja do folclore ou não. Com a trama principal que conduz isso tudo, o mistério de um crime que o Eric vai investigando vai sendo apresentado a esse mundo fantástico que se esconde aos olhos da sociedade. E além da trama ser muito boa, os efeitos especiais são bem elaborados. E destaque aqui para Alessandra Negrini, que interpreta a Cuca. Ela rouba a maior parte das cenas com uma atuação fenomenal. Mas calma que vamos falar melhor da Alessandra Negrini daqui a pouco. E uma coisa que é muito interessante também é que por trás da fantasia e do mistério da série, eles trazem uma mensagem importante sobre o impacto do progresso desenfreado da humanidade nas florestas e na vida selvagem ao redor do país. Então a série mostra como a poluição, a escassez de peixes e principalmente o interesse inescrupuloso das grandes corporações acabam destruindo comunidades inteiras que tentam viver de forma sustentável no meio ambiente. Mas essa mensagem é muito legal. E além de tudo, eles também trazem uma certa crítica à questão cultural, de como o folclore brasileiro está sendo deixado de lado, sendo marginalizado pela nossa sociedade. Tipo, tá todo mundo se voltando às vezes para a cultura de outros países, esquecendo da própria. É um subtexto bem legal que eles colocam ao longo dos episódios. Porque devido a toda essa questão que eu falei, da natureza sendo destruída e tal, as criaturas mágicas são obrigadas a viver dentro da sociedade e se disfarçar como humanos. Eles vivem naquela selva de pedras que não é o ambiente natural deles. E é o único jeito que eles têm para continuar sobrevivendo, se adaptar à vida na sociedade. Não é tipo, perdeu tudo, como é que tá vivendo o Saci Pererê? É mais ou menos assim. Isso é uma maneira de mostrar onde estão os indivíduos que preferimos não ver e ignorar, sejam eles mágicos ou não, sendo uma metáfora mais social e mais próxima da nossa triste e cruel realidade. E com certeza a segunda temporada de Cidade Invisível vai trazer novas criaturas e novas mensagens e tramas para se explorar. E aí vem a pergunta de milhões, quando vai ser isso? Bom, a partir da data que esse vídeo está sendo lançado já vai estar bem perto. Porque, atenção, a segunda temporada de Cidade Invisível chega no catálogo da Netflix em 22 de março.
E os detalhes que temos sobre o novo ano é o seguinte, que após os acontecimentos do final da primeira temporada, o Eric aparece num santuário natural protegido por indígenas, e ele está sendo procurado por garimpeiros, lá para as bandas de Belém do Pará. E aí ele descobre que a sua filha Luna e a Cuca estavam morando na região com o objetivo de trazê-la de volta à vida. E aí, após resgatar sua filha, o Eric quer imediatamente retornar para o Rio de Janeiro com ela. Porém, ele acaba percebendo que a menina tem uma missão maior a cumprir naquela região. E aí, para tentar proteger a filha dele, ele acaba se envolvendo em um delicado conflito entre a natureza e as entidades, ao mesmo tempo que tem os garimpeiros atrás deles. Então, mais uma vez, eles vão unir essa questão do sobrenatural e da fantasia e da natureza. Recapitulando rapidamente aqui, para quem não se lembra, o Eric é filho do Boto Cor-de-Rosa. E isso foi confirmado no 4º capítulo da primeira temporada. É só que a história é mais complexa do que isso, porque apenas dizer que ele é sangue de uma antiga e poderosa entidade é simplificar demais a história. Afinal, ele também está de alguma forma conectado com a magia que rodeia esses lendários personagens. E um pouco antes do fim da primeira temporada, o Eric se tornou o alvo do Corpo Seco, que é aquela criatura demoníaca que foi cuspida de volta do seu túmulo após ser rejeitada tanto pelo paraíso quanto pelo inferno. E essa alma pertencia a um caçador que foi assassinado pelo Curupira e queria vingança contra as lendas do folclore que se escondiam por aí. E aí, ao possuir o corpo de Eric, a criatura se viu apta a concluir sua jornada e exterminar quem fez mal para ele. Felizmente, a Cuca e os outros personagens conseguiram se unir para impedi-lo de concluir seu plano. Até que o Eric, num ato de heroísmo, tenta até se matar para expulsar de vez essa entidade. Entretanto, as coisas não saem tão simples assim, porque no purgatório, o Eric acaba se reunindo com sua falecida esposa Gabriela. E aí, ali ele entende que a sua jornada estava apenas começando e que seu caminho era muito mais longo e misterioso. Afinal, ele agora faz parte de uma tribo milenar e mítica, gerando a pergunta: de que forma? Então, as perguntas são muitas e as respostas praticamente inexistentes. Então, é de se desvendar qual será a conexão desses personagens e ao que exatamente eles estão ligados. Portanto, a filha dela também tem algo especial, assim como o Eric. Então, a principal questão do novo ano vai ser: qual vai ser a jornada que o Eric vai trilhar a partir da sua ressurreição, digamos assim? E como foi evidenciado na sinopse da segunda temporada, o Eric vai meio que ser um guerreiro nessa batalha entre o mítico e a natureza e os humanos, enfim. Porque ele é um personagem interessante, ele é filho de um ser mítico, ele é humano e ele é ligado a alguma entidade ou alguma coisa. Com certeza ele vai ser um personagem muito importante para parar essa guerra. E com certeza nisso tudo, a nossa querida Cuca vai ter um papel muito importante. E falando nela, não podemos deixar de exaltar a Alessandra Negrini, que dá um show de atuação nessa série. Mas até hoje eu já vi muitas pessoas se perguntando por que a Cuca é humana e não um jacaré, como a gente vê no sítio do Pica-Pau Amarelo. E é o seguinte, é inegável que a Cuca é uma das personagens mais conhecidas do folclore brasileiro. Uma bruxa motivável por sequestrar crianças mal criadas ou desobedientes. Daí que vem aquela clássica música. E aí, para isso, ela entra de maneira sorrateira na casa das pessoas durante a noite e sequestra as crianças. E essa lenda foi popularizada pelos pais que usavam a Cuca para causar medo em seus filhos e filhas. Só que o que acontece é que na lenda original brasileira, a Cuca é retratada como uma senhora muito magra, feia, com a pele enrugada, corcunda e de cabelos brancos. E por ser uma bruxa, ela também é capaz de se transformar em animais como jacaré, corujas, mariposas e até mesmo um dragão. E aí que entra a questão do grande escritor Monteiro Lobato, porque ele popularizou a versão da Cuca em sua forma de jacaré com cabelos louros. E mais tarde a personagem apareceu nas produções televisivas como o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então a forma de jacaré se tornou mais famosa e muitas pessoas acham que aquela é a forma dela, só que não é. Agora ela possa sim se transformar num jacaré se ela quiser. Tanto que, às vezes, para entrar no quarto das crianças, ela se transforma até mesmo numa borboleta, justamente como vemos na série Cidade Invisível. Por isso, ambas as formas da Cuca são reais e originais. O que muda é só a escolha dos autores em como ele vai querer representar ela. E assim, essa foi a explicação técnica dentro da história e tal. Agora vamos para dentro de Cidade Invisível, com a questão lógica. Você tem a Alessandra Negrini.
essa moça de 52 anos, porque sim, ela tem essa idade. E aí você tem esse espetáculo de mulher em todos os sentidos, na beleza, na atuação e tudo. Aí você acha mesmo que eles iam colocar ela vestida ou de jacaré, seja por uma fantasia ou por CGI? Você acha mesmo? Claro que não, queremos a Cuca nessa forma. Mas tá, eu vou parar agora de elogiar a Alessandra Negrini, senão daqui a pouco minha namorada vira pra mim, qualquer coisa que eu falar ou pedir, ela vai dizer: vai lá com a Alessandra Negrini, já que você tá elogiando tanto ela. Mas vamos continuar. Eu até perdi onde é que eu tava. Ah, na segunda temporada. Vamos lá. Nessa nova temporada, obviamente, novas criaturas do folclore brasileiro vão aparecer. E o próprio teaser já confirmou isso pra gente, porque vemos a mula sem cabeça. Ela tem uma rápida aparição no vídeo, só que esses dias foi lançada uma imagem dela, onde a gente pode ver posteriormente como está o visual, e está bem legal, tanto o visual quanto os efeitos especiais. Então podemos esperar para a segunda temporada da Cidade Invisível não só uma continuação da trama, mas também uma expansão de toda a história, que vai ficando mais intrigante e mais misteriosa a cada novo episódio. E vamos torcer para que a qualidade também continue, para que a gente tenha não só uma série brasileira sendo sucesso mundial, como também isso vai abrir portas para que novas produções de outros gêneros, como ficção científica e outras coisas, sejam feitas no futuro. Agora me conta aí nos comentários as suas expectativas para a segunda temporada de Cidade Invisível. Eu vou assistir e vou trazer todas as novidades aqui para vocês, porque eu amo essa série e tô doido para ver os novos episódios. E eu vou ficando por aqui, mas não vai embora do canal ainda não, porque tá aparecendo os vídeos antigos para você dar uma olhada e ficar atento ao conteúdo aqui do Projeção Nerd, tá legal? Então é isso, até o próximo vídeo, valeu!